A paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, que tem como pastor o pastor Jonatas Câmara e o nosso pastor diário, o pastor Raimundo Daniel da Silva. E é com muita alegria que nós estamos com você numa escola dominical, mais uma escola dominical, para nós crescermos ministerialmente, espiritualmente, nessa lição tão maravilhosa que estamos estudando nesse trimestre, que é a primeira carta de Paulo à igreja em Coríntios. Então venha comigo participar. Eu não sei que hora, que dia você vai estar aí assistindo este vídeo da Escola Bíblica Dominical da Área 97, mas desde já é um prazer ter você conosco. Então eu gostaria de pedir também para que você escreva aí nos comentários o que você está achando dessa aula, comente aí sobre esta igreja a qual Paulo escreve esta carta, comente, faça assim um comentário sobre também os problemas que aconteceram lá naquela igreja em Coríntios, os mesmos problemas que acontecem agora na igreja do século 21. Então, eu lhe peço para vir comigo e orarmos para darmos início à nossa escola dominical. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, eu te louvo e engrandeço o teu excelso e glorioso nome. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais uma escola dominical, Senhor Deus, por mais este momento de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, estudando a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos instruir, nos ensinar, e que a Tua palavra nós possamos guardar em nossos corações, para não pecarmos contra Ti e colocarmos, Senhor Jesus, em prática a Tua palavra em nossas vidas, até que Tu venhas, Jesus. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Nessa lição, a lição de número 4, uma lição muito importante, né, de exortação para a igreja, que Paulo vem trazendo aí nessa primeira carta aos Coríntios. O tema da nossa lição, se você tiver aí a nossa lição, é a quarta lição, é a imoralidade e litígios. E nós vamos estudar os capítulos 5 e o capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. A nossa verdade, o nosso texto áureo, ele diz o seguinte, é o texto áureo em 1 Coríntios, capítulo 6 e o verso 12. Capítulo 6, verso 12. Desculpa. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, que diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu me deixarei dominar por nenhuma dela. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. A nossa leitura prática, né, a nossa leitura do estudo, como eu já falei, hoje nós vamos estudar o capítulo 5 e o capítulo 6. Nós não vamos fazer toda essa leitura para nós ganharmos tempo, mas aí na sua casa você pode ler esses 2 capítulos. Eu só vou ler o capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. Você pode estar me acompanhando, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao 7, só para nós darmos essa introdução aqui no nosso estudo de hoje. Diz assim, a palavra de Deus: geralmente, se houver que há entre vós fornicação, e fornicação de tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o qual tal ato praticou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, juntai-vos
e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Esse é só um pequeno texto, a qual está baseada a nossa lição de hoje, né? E a nossa verdade prática diz assim, olha que lindo a nossa verdade prática. O Evangelho impõe uma separação clara das práticas erradas, que é o que o mundo acha normal. O mundo prega hoje o liberalismo, né? Você é livre para fazer todas as coisas. Então, para o mundo, as práticas ilícitas são normais, mas para nós que somos chamados por Cristo Jesus, o Evangelho que nos pauta, ele determina aquilo que nós podemos fazer. E o Evangelho faz a nossa separação daquilo que é puro e daquilo que é impuro. Então, é hoje que nós vamos tratar aqui na nossa escola dominical. E o nosso esboço da nossa lição, nós vamos tratar sobre o assunto da imoralidade, o qual Paulo trata no capítulo 5 e no capítulo 6. E também nós vamos ler sobre as associações perigosas, né? Quando nós nos associamos às pessoas que não têm Cristo, né? E também o litígio judiciais, né? E também vamos fazer a nossa prática pessoal. Esses são os assuntos a qual nós vamos tratar no dia, nessa escola dominical. Então, é um assunto assim, muito importante. Gostaria que você chamasse sua família, os seus filhos, porque essa lição aqui também é muito importante para os jovens, né? Um assunto muito importante sobre a imoralidade. Hoje, muitas vezes, os nossos jovens se perdem no mundo por causa de práticas imorais, né? E hoje nós vamos estar tratando sobre isso. Então, eu espero que você nos acompanhe aí e deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, para nós vai ser um prazer estar com você. O nosso canal no YouTube é Iadan 97. Então, se inscreva lá para que você nos acompanhe. Temos escola dominical, temos cultos de doutrina, temos rede de jovens, temos assim uma vasta programação para você estar aí nos acompanhando e se edificando com a palavra de Deus. Então, vamos aos assuntos, vamos à nossa introdução aqui na nossa lição. A nossa introdução, Paulo, no capítulo 5, ele vai falar sobre práticas imorais que a igreja de Coríntios estava praticando. Como assim, pastora? Como é que uma igreja estava praticando práticas imorais? Preste atenção. Gostaria que você olhasse num aspecto histórico da igreja de Coríntios. Coríntios era uma cidade nessa época da antiga Grécia, a qual era a época que Paulo estava ali vivendo. Eles tinham uma prática, ali era uma cidade muito conhecida pelas suas práticas imorais. Toda a Grécia, toda ali aquela parte da região do mundo, da Ásia, a cidade de Coríntios era conhecida pelas suas práticas imorais. Então, ela era famosa por um grande templos e sacerdotisas prostitutas que tinham ali. E ali as pessoas se convertiam, elas praticavam todas essas imoralidades, e aí a palavra de Deus chegavam a elas se convertiam. Quando elas iam para a igreja, elas queriam praticar essas mesmas imoralidades que elas praticavam nos templos pagãos, elas queriam trazer para dentro da igreja. E é quando Paulo escreve essa carta dizendo, olha, aqui não,
dentro da igreja não pode ter essas práticas imorais. Paulo deixa bem claro isso. Então é isso que nós vamos tratar aqui, que você, quando vem lá do mundo, o evangelho é um evangelho de transformação. Então as coisas imorais que você praticava lá no mundo, você não pode estar trazendo para dentro da igreja, porque a igreja é santa, nós servimos a um Deus santo, e Ele jamais vai admitir a impureza dentro da igreja do Senhor. No capítulo 1, nós vamos estar tratando diretamente sobre a imoralidade, né, que vai do verso 1 ao verso 9. Você vai ver no texto, a qual nós lemos do capítulo 5, Paulo chama a atenção da igreja pela a imoralidade que aquela igreja está fazendo. Olha, está tendo atos ilícitos dentro da igreja, você está se deitando com a mulher do seu pai, você sendo solteiro, tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. Paulo deixa bem claro, escancara, mostra qual era o pecado dos irmãos ali daquela igreja. Ele deixa bem aberto, ele não tem vergonha de dizer qual era o pecado daquela igreja. E sabe por que ele não tem vergonha? Para nos ensinar que a igreja do Senhor Jesus não admite esse tipo de imoralidade. Qualquer tipo de imoralidade, a igreja condena, a palavra do Senhor condena. E ele deixa bem claro isso, né? Daquela época, os cristãos, eles tinham relações com a sua madrasta, e esse tipo de comportamento era repudiado, até mesmo entre os romanos era repudiado, né? Tem esse tipo de relacionamento. Então, a imoralidade, ela foi crescendo dentro da igreja, até que Paulo dá um basta sobre isso. Olha, no verso 1, ele disse: geralmente, se houver que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, ou seja, entre o povo romano, né? Como tal, entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Como já ressaltamos, o povo de Coríntios era famoso por sua imoralidade. A imoralidade era tanta que existia um templo, né, de Afrodite lá, e existiam sacerdotisas prostitutas. Então era mais ou menos, esse templo funcionava assim. Você chegava para adorar, né, essa Afrodite, chegando lá, tinha já prostitutas, sacerdotisas, para praticar atos sexuais dentro do templo. Então, na cabeça dos moradores de Coríntios, a imoralidade era como um ato comum. Para eles não sabiam discernir se aquilo era certo, se aquilo era errado. Aí Paulo disse: ei, chega, aqui dentro da igreja não pode. Você não pode ter atos imorais. Que esses atos era tanto que Paulo disse: olha, esses atos são tão feios que nem mesmo os gentios, né, ou os romanos admitem esse tipo de ato, né? Outro fator que era muito, os coríntios adoravam os deuses romanos, né? Dionísio, cujo culto era marcado pela embriaguez e por grandes orgias. E também havia a cidade, né, que eu já falei, que do templo dedicado à deusa grega da fertilidade, Afrodite, cujas sacerdotisas cultuavam e oferecendo serviços sexuais no interior do templo. Então, preste atenção como é que essa pessoa acaba de aceitar Jesus, ouve a palavra de Deus, vem para a igreja e na cabeça deles querem ter essas mesmas práticas, ter esse mesmo comportamento.
Nós vamos prestar atenção que nosso século 21, a igreja do século 21, muitas vezes acontece esse mesmo erro. As pessoas vivendo hoje no liberalismo secular, elas querem um refúgio espiritual, querem saciar sua sede espiritual, e quando chega aqui na igreja, elas não querem se libertar das suas práticas imorais, e acha que aqui na igreja também pode fazer o que elas faziam lá no mundo. Não. A Bíblia condena a imoralidade. A Bíblia nos chama para nós sermos santos. A Bíblia nos chama para sermos nova criatura. Aquilo que praticava lá no mundo, aquilo que se fazia lá no mundo, não se faz mais, é errado. É aí que vem a transformação do Evangelho. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas, práticas velhas, o mudanismo, a imoralidade, isso tudo tem que ser repreendido em nome de Jesus. Se o diabo tem te escravizado na imoralidade, se o diabo tem te escravizado no homossexualismo, se o diabo tem se te escravizado em áreas da tua vida, peça libertação do Senhor. É aí que está o milagre do Evangelho. É quando a pessoa vem do mundo com todas as suas práticas imorais, recebe a palavra de Deus no seu coração, e quando a palavra de Deus entra no seu coração, há uma transformação. As trevas que o cercavam, agora há uma grande luz. Então aquilo que se praticava lá no mundo não pode mais praticar. Você agora é uma nova criatura. Você agora é um novo ser. Você agora é um novo homem, uma nova mulher. Tem que haver transformação. Se a tua boca ainda fala coisas imorais, você precisa converter a sua boca. Se a sua mente pensa as coisas imorais, tem que haver uma transformação, porque se não houver transformação, Cristo não entrou na sua vida, porque quando Cristo entra na vida do homem e da mulher, há uma transformação de vida. No tópico 2, então, nós vamos tratar sobre a fornicação, o adultério e a prostituição. Então eu gostaria que você lhe chamasse atenção a estes tópicos, porque muitas pessoas confundem fornicação, adultério, são duas coisas, são duas práticas diferentes. A fornicação, ela é praticada quando o jovem que não é casado se prostitui. Isso é o ato da fornicação, quando ele tem relações sexuais antes de casar. Ele fornica, é um ato pecaminoso, é um ato imoral, a qual a Bíblia diz que é pecado. E a Bíblia diz que quando Jesus vier buscar a sua igreja, todo aquele que pratica fornicação vai ficar de fora, não vai entrar no reino dos céus. Então todo jovem que se prostitui antes do casamento, ele está em pecado. E o adultério é quando o homem ou a mulher pratica o ato sexual fora do casamento. Isso também é um adultério, é um adúltero, é pecado. E se Jesus vir, vai deixar de fora os adúlteros. É a palavra de Deus, é o que nós cremos, é o que nós pregamos. Por que nós pregamos assim, pastora? Como é que Deus vai deixar de fora os jovens? É porque nós pregamos a santidade. Deus, Ele é santo e Ele vem buscar um povo santo. Por isso que nós repudiamos, a palavra de Deus repudia todo e qualquer espírito de imoralidade na igreja, porque o nosso Deus, Ele é santo, e Ele instituiu o casamento e santificou o sexo dentro do casamento. Foi por Ele que disse assim, olha, deixará o homem o seu pai e sua mãe,
e uniciar com sua mulher, com sua esposa. Deus está instituindo o casamento, ou seja, Ele está santificando o ato sexual dentro do casamento. Aí está a lei de Deus, aí está a moral de Deus, aí está a moral da igreja. É assim que funciona a palavra de Deus. Fora desse contexto, fora do contexto do casamento, esses atos são imorais diante de Deus. E Paulo escreve justamente para isso, para esses jovens que estão pecando, que estão fornicando, para os homens e mulheres que são casados, estão praticando atos sexuais. Isso é uma moralidade, né? São libertinos. Paulo fala aqui, ó, tal atitude foge totalmente aos princípios estabelecidos por Deus para a humanidade. Até mesmo nos dias atuais, os princípios divinos vêm sofrendo ataques internos do adversário, no que tange se manter puro na juventude e quanto à fidelidade ao casamento. Hoje em dia, tornou-se obsoleto a jovem ou o rapaz casarem-se virgem. Mas essa moda libertina não deve ser introduzida na igreja de Cristo, que é a coluna e baluarte da verdade. Hoje, quando nós falamos de jovem casarem virgem, de jovem esperarem, né, o seu noivo no Senhor, esperarem, não se apressarem em ter relações sexuais, falam que a igreja está errada, fala que condena esse tipo de pregação. Amados, nós estamos pregando a Bíblia Sagrada. É um direito seu crer ou não na Bíblia. É um direito seu aceitar ou não a Bíblia. Como é o direito seu aceitar ou não o céu ou o inferno. E para nós termos o céu, nós temos que praticar a santidade. Nós pregamos na igreja que o jovem tem que esperar o casamento. Tem que casar virgem. Tem que ser prudente. Não pode estar com atos de imoralidade dentro da igreja, que Deus não se agrada disso. Tem que esperar, e é um prazer, amados, é um prazer o jovem casar na igreja, esperar o seu noivo, esperar o noivo perfeito, os dois casarem dentro da igreja, um saber esperar que no dia do seu casamento, Deus vai liberar chuva de bênção sobre a sua vida. Jovens, esperem no Senhor. Guardem o seu corpo para o seu esposo. Guardem o seu corpo para a sua esposa. Porque esse é mandamento bíblico. Isso não está fora de moda. Isso não é uma pregação passada. Isso é uma pregação para os nossos dias. Nós santificarmos o nosso corpo para o nosso futuro esposo, para a nossa futura esposa. O dicionário, nosso comentarista, ele coloca aqui, olha, o dicionário Rons define adultério da seguinte forma. Olha como esse dicionário define o adultério. É uma violação, transgressão da regra de fidelidade conjugal, cujo princípio consiste em não manterem relações carnais com outra fora do casamento. Todo adultério, amado, é condenado pela Bíblia. Como eu já falei, o sexo, ele é santificado dentro do casamento. Fora do casamento, ele é uma maldição. E Deus não vai... Deus não abençoa atos como esse, como o adultério. Ele condena.
principalmente quando isso está acontecendo dentro da igreja. Quando pessoas que estão em adultério, em fornicação, vêm e diz que vem cultuar a Deus com o seu corpo sujo, com o seu pecado nas suas costas, como você quer que a sua adoração suba? Então a Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados diante de Deus. Davi mesmo, quando ele praticou o adultério, ele sofreu muito. E no Salmo 51, ele diz que quando ele pecou, os ossos deles como se secaram-se. Ele diz isso no Salmo 51, quando ele pecou. Então, para Jesus receber o nosso culto, nós precisamos estar santificados. Então, hoje o Senhor, nessa lição tão maravilhosa, Ele fala para você, nesse dia, que esse tipo de pecado te condena. E faz com que a igreja, ela impeça o culto quando nós estamos com esse tipo de, quando a pessoa está com esse tipo de pecado. Então preste bem atenção na sua vida, se você está com esse tipo de pecado dentro da igreja. Confesse a Deus, peça perdão dos seus pecados, converta-se ao Senhor. E o Senhor vai perdoar. A Bíblia diz que não há pecado que Ele não possa perdoar. E Ele está esperando por você, né? Uma transformação de vida. É justamente no tópico 3, a qual nós vamos estudar, sobre o velho fermento, né? Paulo, ele diz assim, ó, no verso 6 do capítulo 5, lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Paulo se refere aos pães asmos, né? Era uma festa dos pães asmos que os judeus praticavam. Era uma festa colada ali, a festa da Páscoa, né? Duravam 7 dias essa festa, a qual os judeus, nesses 7 dias, não podiam ter fermento em casa. Todo pão que eles iriam fazer era sem fermento. Então, eles lançavam fora para demonstrar que eles estavam se purificando, que estava tirando fora todo o pecado das suas vidas. E Paulo traz esse exemplo, né? Ele faz essa analogia, ele dá esse exemplo dos pães asmos. Nós temos que tirar de nós todo o fermento, ou seja, temos que tirar de dentro da igreja todas as práticas imorais, todos os atos imorais, a massa velha, ou seja, os costumes velhos imorais que vêm dentro da igreja que não foi convertido. Bora tirar, vamos arrancar, vamos tirar, vamos aniquilar toda a massa velha. É isso que Paulo diz, ou seja, tira o homem velho, tira as práticas lá do mundo. Se há aqui no nosso meio ainda as práticas velhas lá do mundo, vamos arrancar, porque nós temos que nos santificar. É isso que ele está demonstrando aqui, olha, para os nossos dias. Olha que o nosso comentarista fala aqui, olha, para nós cristãos, lançar fora o fermento simboliza valorizar o sacrifício de Cristo, nosso Cordeiro Pascual, livrar-se dos antigos hábitos pecaminosos, rejeitar o ensino contrário da palavra de Deus, adotar hábitos sãos em padrões de vida santificadas ao Senhor. Presta atenção, nós estamos pregando o evangelho que transforma, um evangelho que muda. Aí você vem e aceita a palavra do evangelho, mas não quer mudar os seus hábitos. Então o evangelho não funciona na sua vida. Porque todas as vezes que o evangelho entra na vida de alguém, ele entra para mudar.
Então, esse texto, 1 Coríntios capítulo 5, do verso 6 a 8, ele diz, olha, arranca o homem velho da sua vida. Tem uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. Agora é hora de nós sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Porque se você aceita o Evangelho e não há transformação, você não está valorizando o sacrifício na cruz do Calvário. Porque o sacrifício da cruz do Calvário nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós vivemos a vida de Cristo. É Cristo vivendo em nossas vidas. E Cristo não vive uma vida impura. Cristo não vive uma vida de libertinagem. Cristo não vive uma vida de imoralidade. Cristo não vive uma vida de fornicação. Cristo não vive uma vida de adultério. A vida de Cristo é uma vida de santificação. Então, hoje, você escolhe. Eu estou pregando para crente. Estou dando aula para os irmãos de dentro da igreja. Você escolhe se santificar hoje. Sabe quando Josué estava ali falando para o povo, hoje vocês escolhem a quem vocês quereis servir, se a Deus, o Deus que vos tirou da terra do Egito, ou os deuses dos cananeus, hoje você escolhe. E Josué disse, porque eu e minha casa escolhemos servir a Deus, escolhemos nos santificar. Nessa revista da escola dominical, você está aprendendo. Hoje você escolhe que tipo de vida você quer viver. A vida imoral que o mundo te oferecia ou a vida de Cristo? Você que escolhe. Amém? Então, diz assim, olha, vamos para o tópico 3, associações perigosas, né? Com quem nós temos que nos associarmos, né? Ali nesses capítulos, até o capítulo 8, Paulo vai estar tratando sobre, nós vamos para o tópico 2. Paulo vai estar tratando da imoralidade, né? Da fornicação, dos adultérios. E aqui nós vamos estar, no tópico 2, nós vamos estar tratando sobre associações perigosas, aos que se prostituem. No capítulo 5, verso 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com impuros. Paulo, escrevendo à igreja, ele disse, olha, você agora é nova criatura. O homem velho já tirei, já matei, já não há mais aqui. Então, você não pode se associar com pessoas impuras. Né? Agora, a sua vida é uma vida de transformação. Né? Você não pode estar nos bares, você não pode estar nas boates, você não pode estar aí nas noitadas e se associar com as pessoas impuras. Devemos, olha só o que o nosso comentarista diz, olha, devemos conviver com o mundo sem nos deixar influenciar por este. Ao contrário, devemos ser sal e luz para as pessoas que nos cercam, influenciando positivamente a nossa sociedade. Então, você tem que ser um influenciador. Hoje nós vivemos nessa era, né, nas plataformas digitais, está muito na moda ser influenciador, né? Digital, está aí na internet, você coloca as suas ideias, você coloca as suas influências, está muito na moda esse conceito de influenciador. Mas desde a igreja primitiva, a igreja sempre foi uma
influenciadora na humanidade. E ela não pode perder esse título. E nós influenciamos as pessoas a praticarem coisas boas. Nós influenciamos as pessoas a praticarem o bem. Nós influenciamos as pessoas a serem verdadeiros cidadãos. Nós influenciamos pessoas a serem boas mães, bons pais, bons filhos. Porque essa é a regra da Bíblia. Nós influenciamos as pessoas a irem para o céu. Nós influenciamos as pessoas a serem pessoas santas. E a igreja não pode perder essa marca de influenciar para que as pessoas vejam o caminho certo. Para isso, nós não podemos praticar as coisas que o mundo pratica, senão nós vamos ser trevas igual ao mundo. Mas nós temos que ser luz e sal da terra. E aos que dizem irmãos, mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, e nem ainda comeis com ele. Olha só, quando eu era novinha, e a minha mãe passava os valores dela para mim, ela dizia: Ivani, se você andar com pessoas ladrão, bandido, beberrão, que o Paulo está dizendo aqui, idólatra, maldizente, você vai estar igual a eles. Ela dizia: olha, me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Minha mãe sempre dizia isso. E eu cresci com esse ensinamento. Então, se eu andar com pessoas boas, se eu andar com pessoas que têm valores cristãos, valores de pessoas de bem, evidentemente que eu vou ser pessoas boas. Então, Paulo está advertindo a igreja a isso. Olha assim, aqui Paulo censura aqueles que dizem ser irmãos, mas se introduzem no meio da igreja apenas para causar dissensões entre os irmãos. Pessoas que não renunciaram ao pecado e vivem numa prática pecaminosa. Quantas pessoas nós conhecemos que estão dentro da igreja só para ser usada por Satanás para causar divisões, como Paulo diz, dissensões. Paulo vai tratar no capítulo 1, no capítulo 2, essas dissensões, que tinha pessoas na igreja para separar, para fazer grupinho. Então, Paulo chama esses aí, se chamam irmãos, mas estão dentro da igreja só para fazer divisões. Então, nós temos que prestar atenção. Quem está nos influenciando? Ele diz, assim, no ponto 3, afastando os maus feitores. Verso 12 e 13 diz assim: os de fora, porém, Deus os julgará, expulsai, pois dentre vós os maus feitores. Quantas pessoas de fora se formam luz, deixando o julgamento para Deus? Quantos de dentro? A lição de Paulo é que a igreja não deve admitir em seu meio pessoas que se dizem cristão, participam da vida da igreja, mas vivem abertamente um estilo de vida pecaminoso, como se nada de errado tivesse acontecendo. Essas pessoas devem ser submetidas à disciplina da igreja, caso não se arrependa e mude de atitude. É a única alternativa, é afastá-la da comunhão com os irmãos. Né? Nós estamos pregando aqui a santidade. Estamos pregando aqui que a Bíblia diz que sem santidade nós não podemos ver Deus, se nós não lutarmos para ser santos, se nós não admitirmos bons exemplos dentro da igreja. E nós não podemos admitir dentro da igreja pessoas
que ainda não se converteram verdadeiramente, pessoas que estão dentro da igreja, mas não querem deixar os seus atos pecaminosos e querem influenciar dentro da igreja. E Paulo está dizendo, olha, aqui não, dentro da igreja não, dentro da igreja não. Só pertence à membresia da igreja quem lutar por santidade. Então, nós vamos para o tópico 3. Os litígios jurídicos. Nós vamos agora passar para o capítulo 6 de Coríntios. Na comunidade de Cristo, nenhuma diferença interpessoal deve ser inconciliável. Paulo confronta a situação em que um membro da comunidade de Cristo leva o outro membro a tribunal incrédulo. Nós vamos, aqui no capítulo 6, nós vamos tratar juridicamente que na igreja ali em Coríntios, Paulo estava também lidando com alguns irmãos que tinham problemas dentro da igreja, 2 irmãos que tinham problemas dentro da igreja, e eles levavam esses problemas para fora da igreja, para ser tratado juridicamente fora da igreja. Então, Paulo chama a atenção, olha, não adianta você ir para fora da igreja, tratar esses problemas, se nós podemos conversar aqui, se nós podemos resolver aqui, com uma boa conversa. Então, Paulo está nos ensinando a como nós tratarmos. Ele diz no verso 1 do capítulo 6, aventurar-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-los a juiz perante os injustos e não perante os santos. Ele estava dizendo, olha, se você tiver problema com um irmão com outro irmão, vamos tratar aqui com os santos, vamos tratar com o pastor da igreja, vamos tratar com a liderança da igreja. Não precisa levar para fora. São essas questões. A preocupação geral de Paulo neste versículo é com a identidade do cristão da igreja. Quando a igreja usa os mesmos meios que a comunidade não cristã para resolver os seus desentendimentos. Ora, a igreja, ela é feita de pessoas que pensam diferente, que têm, que são pessoas que são pessoas que têm relacionamento interpessoais e, evidentemente, vai, muitas vezes, causar algum contrito, algumas questões, que essas questões, muitas vezes, elas podem ser resolvidas, Paulo está dizendo que podem ser resolvidas ali dentro do nosso ciclo da igreja. Nós não podemos estar levando para fora. Aí nosso comentarista aqui, ele coloca assim, alguns pontos para nós discutirmos. Existe alguma forma de uma questão ser mediada fora do sistema jurídico? Quando houver esses problemas dentro da igreja, nós podemos perguntar, vamos sentar, vamos conversar um com o outro e vamos fazer essas perguntas. Existe uma forma de nós conversarmos e chegarmos num acordo sem uma intervenção jurídica? A igreja pode mediar e resolver desentendimento no contexto cristão? Um processo judicial prejudicará o testemunho cristão, levando alguém à conclusão de que Cristo não faz diferença alguma na vida das partes que estão ali discutindo, que estão ali em contrito? O objetivo é vencer a disputa ou resolver uma questão ampla a fim de promover a paz e a unidade. Então, são esses pontos que nós devemos estar colocando quando houver algum problema entre 2 irmãos da comunidade cristã. Então, vamos sentar,
vamos conversar, e vamos ver se esse problema não vai trazer escândalo para a igreja, não vai trazer divisão dentro da igreja, não vai trazer algum prejuízo para a vida de ambos, prejuízos espirituais, prejuízos psicológicos, prejuízos judiciais. Então, no âmbito da igreja, uma boa sentada, uma boa conversa, nós podemos resolver todas essas questões. É isto que Paulo está nos colocando para as nossas vidas. E aí, nós já estamos chegando ao fim, mas aí eu gostaria de deixar este tempo para nós conversarmos justamente sobre o texto que embasa o nosso textuário, que diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Capítulo 6, verso 12. Verso 12 a 20, né? Que esse é o verso 12. Paulo, ele está fazendo uma afirmação, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem toda me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu já falei aqui sobre o contexto histórico da cidade de Corinto, que era uma cidade bastante imoral, né? Ali onde se praticava bastante a imoralidade, e era uma cidade também muito liberal. Tudo se podia fazer ali naquela cidade. Então, os crentes de Coríntios, como eu já falei, muitos deles vinham com essa ideia de liberalidade. E eles diziam: olha, todas as coisas eu posso fazer todas as coisas. Então, Paulo, ele pega essa palavras da igreja e diz assim: olha, de fato, o argumento de vocês, né? Nós vamos botar o argumento dos coríntios, né? Eles dizem: todas as coisas me são lícitas. Mas a resposta de Paulo a esse argumento diz: mas nem tudo me convém. De fato. Aí ele diz assim: mas todas as coisas me são lícitas. Aí novamente Paulo argumenta: mas eu não me deixo me dominar por nenhuma delas. Nenhuma dessas coisas que eu posso praticar, essas coisas podem me dominar. Você vê que a igreja, que essas pessoas, desculpe, não a igreja, mas essas pessoas que queriam essa libertinagem, dizendo que todas essas coisas são lícitas, porque Deus é amor, porque nós estamos livres em Cristo Jesus, né? Então eu posso fazer todas as coisas. Olha os argumentos das pessoas quando querem pecar. Mas Paulo, ele respondeu, de fato, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Você pode praticar toda maldade, você pode praticar toda imoralidade, você é livre para praticar, mas você não é livre para chegar aos céus. Você não é livre para subir no arrebatamento. Você não é livre para morar, passar a eternidade com Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Liberdade para você pecar, você tem o livre-arbítrio. Mas você não tem a liberdade de morar no céu. É aí que nós pregamos a briga, nós pregamos que a nossa salvação, a Bíblia diz que nós temos que brigar pela nossa salvação, que a salvação ela é tomada por um grande esforço. É quando nós brigamos com as coisas
que eu quero fazer, mas eu não posso, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que ser santo. Diz que eu tenho que ser santificado. Amigo, Cristo te libertou. Você é livre. Livre do pecado, livre da imoralidade, livre da fornicação, livre do adultério. Então cante bem alto, grite bem alto, para o inferno ouvir que você é livre em Cristo Jesus. As coisas velhas que você praticava, se passou, você já jogou fora. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha se edificado com essa palavra. Aí tenha chegado no seu coração. Que você possa colocar em prática a palavra de Deus. E que a palavra de Deus encontre guarida no seu coração. Que vai encontrar as suas necessidades neste vídeo que nós estamos fazendo. E que a paz de Cristo entre no teu coração e o amor dele possa preencher todas as lacunas que você está procurando preencher com outras coisas. Preenche com o amor de Cristo. Eu quero orar por você nesse momento, orar para encerrar a nossa escola dominical, e que você possa, na próxima semana, nós vamos estar aqui com mais uma lição. Olha a lição para os casados e solteiros. Vai ser lições casados e solteiros, eis a questão. Na próxima semana, eu espero você no mais uma escola dominical da área 97. Se inscreva no nosso canal aí, Iadan 97, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, quero te agradecer por mais uma lição da escola dominical aqui da área 97. Muito obrigado por mais esta lição maravilhosa, que a tua igreja, Senhor, é ensinada, Pai querido, para nós lutarmos contra o pecado, contra a imoralidade, não deixarmos a imoralidade entrar dentro da igreja, mas sermos, Senhor, sermos, Senhor Jesus, homens e mulheres que falam a tua palavra e nós nos santificarmos através dela, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo domingo, em nome de Jesus.